Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje a aula é sobre introdução ao sistema esquelético. Fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Muito bem, pessoal. Talvez você esteja aqui apavorado, tendo que estudar o sistema esquelético, o sistema ósseo, pensando como é que eu vou decorar 206 ossos se eu não decoro nem o nome do meu professor ou dos meus colegas. Aí tu já começa assim, não é pra mim isso, eu vou desistir. Calma. Você já deu o primeiro passo, você está estudando, você está buscando. Eu tenho certeza que depois dessa aula e das próximas que você assistir, vai ter uma, sabe, quando é aquela pá, agora tudo faz sentido. A anatomia, moçada, é dar nome a estruturas. Então, quando a gente fala de sistema esquelético ou ósseo, você tem que olhar para um osso do esqueleto e saber qual é o nome daquele osso. É basicamente isso. No entanto, embora a gente fale que o osso é o que predomina no sistema esquelético, te liga que o sistema esquelético é o conjunto de ossos, dos 206, já vou explicar um pouco mais aqui, e cartilagens, porque obviamente os ossos têm no seu contato, nas suas articulações, tem cartilagem ali para evitar o atrito, para evitar impactos. Então, preste muita atenção. São ossos e cartilagens. E também ligamentos e articulações. Porque é um sistema e ele tem que funcionar. Então te liga, moçada. Quando a gente fala de ligamento, pensa nos ligamentos do joelho, cruzado, não sei o que, vai pra cima. O que está acontecendo ali? É um osso ligado a outro osso. E eles não caem literalmente porque tem ligamentos que unem eles. Então quando a gente fala de ligamentos, são estruturas que fazem a liga entre dois ossos. Beleza? Por isso que a tua pé não cai. Eles estão firmes ali. E aí quando um atleta, uma pessoa que nem é atleta, mas tem uma lesão, nisso o joelho fica meio bambo, assim, ou outra articulação, tá? Então é isso, o sistema esquelético. Só que, olha só, tudo isso junto forma a estrutura interna do nosso corpo. Então nós, mamíferos, seres humanos, né, temos um esqueleto interno, portanto é um endoesqueleto. Lembra lá de zoologia, quando tu estuda os artrópodes, eles têm exoesqueleto, que é esqueleto externo. Coisa linda, né? Mas enfim, eu sou apaixonado por anatomia humana, fisiologia. Tu tá fazendo enfermagem, biomedicina, biologia, farmácia, enfim, medicina, não sei se eu já falei, não importa, eu repito. É coisa mais linda, né? Tinha que estudar biológica. Professor, eu tô fazendo engenharia. Exatas têm o seu charme também, mas biológicas vencem, né, gurizada? Não tem outra. Bom, então olha só, um adulto possui 206 ossos. Por que eu falo adulto? Porque quando a gente é criança, tem alguns ossos que ainda não foram fundidos. Quando a gente cresce, depois de uma certa idade, passando a adolescência, todos os ossos se fundem e um adulto, portanto, tem... Todos não, os ossos que tem para se fundir se fundem, um adulto, portanto, fica com 206 ossos. E aí é aquela questão, tu tem que saber o nome de todos os 206? Tem que saber! Pode cair na tua prova, mas não é só para a prova, é para a vida, né? E um osso é um órgão, então são 206 órgãos somente de osso. Olha que loucura! Lembrando que o que é um órgão? Um órgão é uma estrutura constituída por diferentes tecidos. Quando a gente pega um osso, a gente acha, o osso é como se fosse... Eu tô com uma vassoura aqui, olha que bagulho. O osso, isso aqui é uma estrutura que não muda e aqui tá e fica assim para sempre. Não, moçada. O osso é uma estrutura ativa, uma estrutura viva, uma estrutura linda, constituída por diferentes tecidos. Então imagina, pega o teu fêmur aqui na perna, tá com o fêmur aqui. O fêmur tem tecido ósseo, claro, predomina ali tecido ósseo, mas tem tecido nervoso, passa nervo, tem tecido conjuntivo ali, tecido sanguíneo, tem tecido hematopoético, tem muitos tecidos, até tecido muscular, tem músculo, se passam vasos sanguíneos são músculos, então tem, ou seja, um osso é constituído por vários tecidos e, portanto, a gente chama de órgãos. Tá bom? E ele é muito ativo. Se tu te exercita, como é que tu evita a osteoporose, né? Que é uma doença que dá, sobretudo, predominantemente em mulheres, pós-menopausa, o osso fica enfraquecido. Se tu faz atividade física, tu tem menos risco de desenvolver determinadas doenças ósseas, ou até a questão de densidade óssea, porque tu estimula o osso pela gravidade. Agora vamos os caras lá para Marte agora. Então, tu tá assistindo esse vídeo aqui na posteridade, quando vê daqui a 20 anos, os caras estão indo para Marte lá. Qual é um dos grandes problemas? A falta de gravidade. Os ossos, inclusive, se tornam mais frágeis sem a ação da gravidade. Por isso que a atividade física é muito importante para a nossa saúde.
tá bom? Então os ossos também, eles têm uma grande capacidade de regeneração, vou falar um pouco mais com a estrutura que faz a regeneração. O osso, então, é uma estrutura linda, viva, no qual a gente, inclusive, se quebra, sente muita dor, né? Então o osso não é simplesmente uma barra de ferro, tipo assim, que tá lá no teu corpo. Não, ele tem estrutura, tem nervos, tem músculo, tem sangue passando ali, tem produção de células, dependendo do osso. Tá bom? E quais são as funções? Aí que entra coisa linda. Sabe, olha, tu chega a arrepiar. Que coisa mais linda. Olha pra ti, vai no espelho agora. Toca assim, ó. Cara, tu tá tocando nos teus ossos. Olha que coisa linda, romântica. Se tu tá casado com alguém, cara, beija a bochecha dessa pessoa e sente o esqueleto dela logo ali, ou dele, né? Enfim, ó. Primeira função, sustentação. Cara, o nosso corpo, se tu tira o esqueleto, ele é tudo tecido mole. O osso, portanto, dá essa sustentação, portanto a gente ficar de pé, e também, óbvio, né, a sustentação e a forma. Tem isso aqui mais prominente, o queixo mais prominente, é o esqueleto que faz isso, tá? Outra, proteção. Cara, toca no teu cérebro agora, tu não vai conseguir tocar no teu encéfalo. Ah, professor, eu consigo. Não, não faz isso. Tu não consegue por quê? Porque tem um crânio, um osso aqui que protege de maneira muito eficiente o teu encéfalo. Tá também, ó, toca no teu coração. Ah, vou tocar no coração. Não, tu não toca, tu até escuta, mas tu não toca, porque tem uma caixa torácica protegendo os órgãos vitais aqui dessa região. A movimentação, claro que sim. O músculo, eu tô falando de sistema esquelético, tá? Então tem tudo aqui. Agora imagina que junto com os ossos tem ali, tem tendões que ligam um osso a um músculo, certo? Ou seja, quando tu contrai o músculo, tu mexeu o braço, mas tu só mexeu o braço porque tem um esqueleto aqui para ser puxado. Senão tu não ia conseguir. Então a movimentação, inclusive a locomoção, caminhar, se dá também pelo nosso esqueleto. Tá? Produção de células sanguíneas. Em ossos longos, como o fêmur, por exemplo, dentro dele tem um canal onde tem a medula óssea. E ali são produzidas células sanguíneas. Beleza? Muito bem. E também reserva mineral. Por exemplo, o cálcio. Nós armazenamos cálcio nos ossos. Se tem uma diminuição de cálcio no teu corpo, a gente pode tirar dessa reserva que está nos ossos ali. Isso está tudo bem, faz parte, é normal. Ah, meu osso aí não, tá tudo normal, isso faz parte da nossa fisiologia. Então essas são as principais funções. Agora vem para a classificação dos ossos. Aqui, desculpem, desculpem. Aqui começa a ficar um pouco mais chato. Até então estava bom, só funçãozinha, tá tranquilo, mas teu professor, tua professora de anatomia e da faculdade, não vai ficar só nisso. Ele quer saber a classificação, tipo de osso e por quê. E também o nome dos ossos. Então aqui vamos com muita calma, tá? Mas é lindo, é charmoso e é fácil. Olha só, um osso longo. O nome tá falando, ó. O comprimento, ele é maior do que a largura e a espessura. Que barbaridade. Vamos de novo, Vassouri. Ó, o comprimento é maior que a largura e a espessura. Então tem um osso longo aí. Por exemplo, o fêmur, tá? O fêmur. O fêmur é o maior, o osso mais longo do nosso corpo, né? Só que, de geral, os ossos do braço, das pernas, são ossos longos, tá bom? Inclusive, dentro de um osso longo, que tem o canal da medula, tá? Onde é que tá aqui? Ó, o canal da medula que produz as células sanguíneas ali, já vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Daí tem o osso curto, quando o comprimento, a largura e a espessura são quase iguais. Fala assim, será que é mais comprido, mais largo? Não, tudo muito semelhante. Então aí nós temos como exemplo os carpos, que são os ossos aqui da palma da mão, e os tarsos, que são os ossos do pé, antes das falanges ali, obviamente, tá? Muito bem. Um osso plano ou laminar tá falando o nome, pensa numa chapa. Então o que acontece aqui? Ele é a espessura menor, a espessura é menor que o comprimento e a largura. Então imagina pega uma massinha de modelar, uma bolinha, e amassa ela. Tá? Isso é um osso laminar. O grande exemplo aqui, escápula. Você toca nesse osso aqui, tá? Que aparece aqui nessa região aqui das costas, é um osso laminar também, vários ossos aqui da caixa craniana. Alongado, um osso alongado, ele é muito semelhante ao osso longo, mas tem uma diferença. Ele não tem o canal medular, enquanto que o osso longo tem, o alongado não vai ter. Por exemplo, as costelas, ou até a clavícula, tá bom? Normalmente esse osso alongado, ele acaba tendo alguma curvinha ali, tá? E aí não tem o canal medular. Um osso irregular ou ossos irregulares, preste bem atenção, tem uma forma complexa e variável. Tu não consegue falar, ele é mais comprido, mais largo. Não, ele é complexo. Imagina uma vértebra, tem aquelas projeções da vértebra. Tu fala assim, então isso aí é um osso irregular, tá? E também a mandíbula, olha toda a forma da mandíbula, ela vem aqui por cima, faz toda essa volta, então ele é irregular, tá? Tu não consegue dar uma forma definida para ele. Um osso pneumático é um osso oco, literalmente. Então aqui na tua face você vai ter vários ossos
oco, por exemplo, frontal também, né? Normalmente esse osso oco vai estar na cabeça, no geral. Não são todos, mas boa parte deles. Por quê? Porque um osso oco, ele continua sendo muito resistente, mas dentro dele tem essas cavidades, de maneira que ele fica mais leve. Imagina, você que já é uma pessoa super inteligente, linda e charmosa, né? Pá, já gasta quilos e quilos de cérebro, de encéfalo, porque é um pensante. Agora imagina tua cabeça pesada já, pelo cérebro. Ter que ter mais um monte de peso pelos ossos, cara, tem que ficar muito cansado. Então é uma adaptação, principalmente nesses ossos da cabeça. Agora te liga. Aves, olha que curiosidade, aqui é a biologia, a anatomia humana, mas a gente extrapola para a zoologia. Uma ave, um passarinho voando. Cara, se tu pegar um passarinho na mão, uma ave ela é muito leve. Óbvio, tem que voar, velho. Então ele vai ter, as aves têm ossos, ocos também no seu corpo, para que fique com menor peso e consiga alçar voos longos, né? E aí tem os ossos sesamoides. Esses ossos são inseridos apenas em tendão. Então tem tendão, o osso e o tendão. O grande exemplo é a patela. No teu joelho agora, deixa a tua pele bem mole, né? Tua pele na tua perna bem mole, com a perna esticada, e tu consegue mexer essa bolinha que tem no teu joelho. Essa é a patela. Então tu repara, ele está solto ali. Na verdade não está solto, está preso em tendões, tá bom? E agora vamos à estrutura dos ossos. Antes da gente continuar aqui, eu vou pedir encarecidamente para vocês. Estamos falando do sistema esquelético. Depois dessa aula, tem a parte 2, a parte 3, para você ficar com o estudo completo. A gente vai falando de cada uma dessas partezinhas em módulos, em aulas, tá? Agora preste muita atenção. Até aqui, tu tá vendo classificação de osso, tá? Mas agora vamos um pouco ao estudo do osso em si. Nesse caso, é fundamental que se você ainda não assistiu, ou até na tua faculdade, se você não teve essa cadeira, você assista a aula, vai estar lá no cardzinho, a aula de tecido ósseo. Porque na histologia, quando a gente estuda tecido ósseo, nós falamos detalhadamente das células do tecido ósseo, da matriz do tecido ósseo, enfim, daquelas estruturas que tu vê no microscópio, tá? Bom, nesse ponto aqui eu tenho que relembrar os principais aspectos para vocês de um osso. Então, a estrutura dos ossos. Primeiro, os ossos são revestidos por uma membrana que a gente chama de periósteo. Essa membrana é importantíssima para regenerar os ossos. Ela é altamente inervada, então ela é importante. Quebrou um osso, cara, é a partir do periósteo, vai fornecer células para que o osso seja regenerado. Então tu imagina que isso aqui é o teu fêmur. Eu não vou quebrar a vassoura aqui, tá? Mas imagina que tu quebrou ela. Bom, o médico vai colar direitinho, vai juntar, vai botar aqui um negócio para imobilizar, e o osso, ele vai novamente calcificar, ele vai ficar duro novamente, ele vai formar um calo ósseo. O calo ósseo é, na região da lesão, forma-se como se fosse uma estrutura um pouco mais grossinha de tecido ósseo. Para quê, moçada? Porque ali tem que ficar fortíssimo. Então é formado o calo ósseo e essa regeneração pelo periósteo. Uma curiosidade, o osso é revestido pelo periósteo, mas o periósteo não está presente, por exemplo, na parte interna do teu crânio. Porque se tem um traumatismo craniano, uma lesão, e o periósteo regenera por dentro, é formar um calo ósseo por dentro da tua caixa craniana, o que ia ser prejudicial para o teu encéfalo, né? Ia dar uma pressãozinha ali que não é bom. Eita, voltou. Aí nós temos duas coisas chatas. Os caras são tudo doido. Claro que são, velho. Tudo doido, cara. E sobra para nós que tem que estudar isso. Ó. Osso oco e osso, ou melhor, osso compacto e osso esponjoso. Eu tô louco também. Tá? Osso compacto e osso esponjoso. Quando a gente lê isso aqui, tu está estudando, tu fica perdido porque tu acha, aquele osso é osso compacto, aquele é esponjoso. Não, o mesmo osso, pega um osso longo, que a gente normalmente toma como exemplo, imagens vão aparecer por aí, você já está vendo que está aparecendo imagens, né? Nesse mesmo osso, nós chamamos de uma parte desse osso de osso compacto e outra parte desse osso de osso esponjoso. Poderia ser parte compacta e parte esponjosa. Mas esses caras fazem isso. Não. O osso compacto é a parte mais externa e mais rígida e densa, mais resistente. Já o osso esponjoso é a parte do osso que é mais interna e ela é menos densa e com forma de rede, que a gente chama de trabécula. Então, como se fosse uma rede, continua sendo resistente, mas é menos densa, né? E aqui dentro, tá, dessa parte esponjosa é onde a gente encontra, em ossos longos, tá, pessoal, a medula óssea, que é a parte do nosso corpo ali responsável por produção de células sanguíneas. Então, vamos lá. Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, a transformação ali das plaquetas também, certo? Muito bem. Aí descendo aqui eu estou falando para vocês de medula óssea, mas tem basicamente dois tipos de medula óssea. Falo, nada é tão fácil que não possa, ou melhor, nada é tão difícil que não possa ficar mais difícil, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Medula óssea vermelha
Fala assim, por que vermelha? Células de sangue, a gente chama assim, então, tipo, por exemplo, o predominante do nosso sangue é vermelho por causa da hemoglobina das hemácias. Então a medula óssea vermelha produz células sanguíneas, tranquilo, mas não só hemácia, glóbulos brancos também. E tem agora a medula óssea amarela. Bom, quando a criança está em desenvolvimento, ela predomina vermelha, porque tem que ter muito metabolismo, muita célula vermelha, tem que estar sempre ativa, tá perfeito. No entanto, enquanto a gente cresce, a gente não precisa de tanto metabolismo, aí vem a medula óssea amarela. A gente continua com a vermelha, mas aí vem um tanto de medula óssea amarela, onde aqui possui células de tecido adiposo que reserva energia para o nosso corpo, tá? Só uma curiosidade para vocês. E aí, aqui eu coloquei para vocês a matriz e as células dessa matriz, que estão inseridas na matriz. Do quê? Do osso. Então, o osso é constituído basicamente por tecido ósseo. Como eu falei para vocês no início, tem outros tipos de tecidos, mas o principal é tecido ósseo. É que nem no teu coração. O principal tecido do teu coração é o tecido muscular estriado cardíaco, mas tem outros tecidos lá também. No osso tem tecido ósseo, mas tem outros também. Então a matriz óssea, o que é a matriz? É a parte do osso, imagina que isso aqui é um osso, tá? Ficou bem feio, mas imagina que isso aqui é um osso, certo? A matriz óssea é vamos botar aqui em azul, tem celulinha. Todo o resto que não é célula é matriz celular. Então, se eu fosse pintar tudo que tá aqui sem ser os azulzinhos, é a matriz celular, tá bom? Então, essa matriz celular, não, desculpa, matriz tecidual, matriz óssea, tá? Essa matriz óssea é constituída por colágeno, que é uma proteína, e minerais, sobretudo cálcio. Preste muita atenção. O colágeno, portanto, são fibras proteicas. Imagina um concreto. Já viu alguém fazendo concreto? Já virou concreto? Já virou massa? Eu já virei muita massa na vida, moça. Estou falando sério. A gente vai virando massa, tu põe ali cimento, areia, brita e água. Tu vira massa. Só que aí tu faz a caixa para fazer a viga, por exemplo, né? E dentro dessa caixa, você tem que ter ferro. O ferro dessa caixa, do concreto, vai ter um papel muito semelhante ao colágeno, tá aqui. Então o colágeno tem a mesma função do ferro. E a brita, areia, cimento e água, a massa que tu fez ali, dá a parte mineral, que é a parte dura, certo? Então o teu osso tem a parte dura, que são os minerais, e tem a parte que dá a liga, que são os ferros. É proteína, mas é equivalente. Ah, professor, uma vez eu vi um pedreiro, o cara fez, né, ficou com um cigarrinho dele, fez a viga lá, mas botou concreto, mas não botou o ferro. O que acontece? Continua dura. Mas, velho, tu dá um tapa ali e ela cai. Porque não tem a liga, entendeu? É a mesma coisa do nosso osso. Tem um filme, poxa, não vou lembrar. Corpo Fechado. Tá, Corpo Fechado. No filme Corpo Fechado tem o ator lá, Samuel L. Jackson, que faz o papel de um cara, né, que eu não vou dar spoiler, tem faz anos que eu não vejo esse filme, mas ele tem uma doença genética chamada ossos de vidro. Isso é uma condição no qual a pessoa não produz o colágeno, ou produz insuficientemente. Só que tem o osso é duro, tudo normal. Só que por não ter colágeno, qualquer batidinho o osso quebra. Tá bom? Então isso aqui é uma condição. Beleza? Muito bem. Essa é a matriz óssea. Tudo isso na aula de histologia eu explico com mais detalhes. E as células são osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. O osteoblasto forma a matriz óssea. Então são células que estão sintetizando essa matriz aqui, ó, colágeno e minerais. Estão botando ali. Enquanto que o osteoclasto, o Czinho, lembra que é de come, ela literalmente come a matriz, que na verdade ela faz o que a gente chama de reabsorção óssea. Ela reabsorve a matriz para que... Desculpa, era verdade. Até arrotei aqui. Desculpa, tá, pessoal? Desculpa, mas acontece. Os osteoblastos formam a matriz. Então esse aqui está fazendo a reabsorção para os osteoblastos e formando a matriz. Lembra, nosso osso é um órgão saudável, lindão, está sempre ativo. Então ele está sempre sendo regenerado, tá? Durante o crescimento dele, quem faz odontologia aí sabe que é mais ou menos esse sistema aqui entre o osteoclasto e o osteoblasto que faz com que o dente, ao ser pressionado por um aparelho, vá para o lugar certo. Porque de um lado tem uma célula comendo e de outro tem uma célula, um osteoblasto produzindo osso. Aí o teu dente volta para o lugar. Tá bom? Então o osteoblasto faz isso, osteoclasto reabsorção. O que é um osteócito? É um osteoblasto maduro. Depois que ele sintetiza tudo, ele vai ficar numa lacuna, fechadinho assim, tô enclausurado aqui. Então vai ficar maduro, faz as projeçãozinhas dele ali e ele fica lá paradinho. Tá bom? Muito bem. Essa aqui é a primeira parte. Calma, não acabou essa aula ainda. Eu vou ainda explicar um pouco mais, mas antes eu quero mostrar uma imagem para vocês para falar de outros detalhes de um osso, para vocês estarem atentos. Fiquem ligados. Então olha só, pessoal, um osso
tem essa porção aqui que a gente chama de epífise, de um lado e de outro, e a parte mais central é a diáfise. E a transição entre a diáfise e a epífise é chamada de metáfise, que é onde ele fica um pouco mais grossinho, ou onde afina também, dependendo da referência que tu está seguindo. Lembrando também que um osso tem essa parte de cartilagem, que faz com que diminua o atrito entre dois ossos nas articulações. Muito bem, pessoal, agora eu vou apagar aqui rapidinho para a gente finalizar essa aula. Fica ligado que o quadro vai mudar. Então vamos lá, pessoal. Divisão anatômica do esqueleto. O nosso lindo e charmoso esqueletinho pode ser dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Muita calma. O esqueleto axial forma o eixo central do nosso corpo. Então pensa assim, qual o eixo central? Cara, da cabeça até o cóccix. Então essa parte aqui, o resto, braços e pernas, faz parte aqui do esqueleto apendicular. Então o esqueleto axial forma o eixo central do corpo. Esqueleto apendicular são os ossos ligados ao esqueleto axial. De maneira que o esqueleto axial é constituído então pela cabeça, que tem aqui a face e o crânio. Tem alguns autores que chamam de crânio tudo isso, né? Mas eu lembro que meu professor de anatomia aqui da Universidade Federal de Pelotas falava assim, a cabeça é dividida em crânio e face. Para mim é o mais lógico, né? Então, alguns autores vão chamar de crânio tudo isso aqui, inclusive a face, e outros autores, inclusive a referência do meu professor, que é a cabeça, tudo isso é a cabeça, que é dividida em crânio e face, tá bom? Ou neurocrânio e viscerocrânio. Isso aí, numa próxima aula, eu aprofundo um pouco mais com vocês. Tá, então a cabeça, a coluna vertebral, tudo isso aqui, né? E a caixa torácica, essa parte aqui, constituída por costelas e externo. De maneira que a cabeça tenha, no total, 29 ossos, a coluna 26 e a caixa torácica 25. Totalizando aqui 80 ossos. Muito bem. E o esqueleto apendicular, que são os apêndices, também é um apêndice, é uma coisa... Lembra do teu apêndice? Ah, tô com apendicite, professor. É uma tripinha pendurada no teu intestino grosso. Então, o esqueleto apendicular são os apêndices pendurados no teu esqueleto axial. Aqui, portanto, nós temos a cintura escapular. Pensando no seguinte aqui, gurizada, para não confundir vocês. Alguns autores, o que é mais sensato, chamam tudo isso aqui, tá, de membros superiores e tudo isso aqui de membros inferiores. De maneira que os membros superiores são divididos, portanto, em braço, antebraço, mão e tal, né? E a cintura escapular. E os inferiores são constituídos por perna, anteperna, e os dedos, as falanges, no caso, né, os tarsos e tudo mais, e a cintura pélvica, tá? Então, para não confundir, a gente vai ter uma aula sobre a divisão anatômica do esqueleto, né? Então, esqueleto axial e apendicular, mas só para tu te ligar, preste muita atenção. Quando a gente fala de esqueleto apendicular, são os membros superiores, braços, antebraços, tudo que está pendurado aqui, e a cintura escapular formada pela escápula e a clavícula, é o que liga o braço, antebraço, mão, no esqueleto axial. Então isso tudo aqui, para alguns autores, está dentro de membros superiores, tudo certo, ok. E tudo isso aqui está dentro de membros inferiores, que seria a cintura pélvica, o osso do quadril, e a perna, e até o pé lá, as falanges, o dedinho do pé, tá bom? Então olha só, a cintura escapular é constituído por 4 ossos. Ah, isso não são 2, moçada? O que tem de um lado tem do outro. Então, ó, clavícula e escápula, 4 ossos. Aí vem os braços, aqui tudo, que são os membros superiores, tem 60 ossos. Ah, professor, tanto assim? Claro, um monte de osso que tem na tua mão, nos teus dedos. A mesma coisa que a cintura pélvica e os membros inferiores, que tem também 2 ossos, porque a cintura pélvica é um osso de um lado, fundido, né? Antigamente foram mais, quando a gente era pequeno, fundia tudo, e do outro lado também. Tá? Então fica, no total, 4 ossos para a cintura escapular, 60 ossos para os membros superiores, lembrando que é 30 de um lado e 30 de outro, 2 para a cintura pélvica e 60 ossos para os membros inferiores, totalizando 126 ossos. 80 mais 126, só para constar para vocês o total de 206 ossos que nós temos no nosso corpo, tá bom? Agora, preste bem atenção. Essa é a primeira aula, a aula de introdução ao sistema ósseo. Você não pode parar só por aqui. Você tem que ter estudado tecido ósseo. Depois dessa aula de introdução. Na sequência, você tem que estudar a segunda aula, que é justamente a divisão do esqueleto. A gente fala um pouco mais sobre o esqueleto axial e a esqueleto apendicular. Depois teremos aula 3, 4, 5.
Eu não sei quantas vai, mas algumas a mais vai. Então a gente vai ter uma aula só para estudar todos os ossos da cabeça, então a gente vai falar detalhadamente de cada um desses ossos, todos os ossos da coluna vertebral, todos os ossos da caixa torácica e, digo mais, não são só os ossos que a gente vai estudar nessas aulas. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais, falar de alguns detalhes, no qual numa aula de introdução não caberia falar. Então teremos pelo menos mais uma aula que a gente fala do geral disso aqui, tá? Vai estar tudo aqui no cardzinho ao longo do tempo. Eu vou gravando aí ao longo das semanas, tá? Então vai ter uma aula de visão anatômica do esqueleto, esqueleto axial e esqueleto apendicular. Vai ter uma aula ossos da cabeça, ossos da coluna vertebral, tá? Já estamos em 3. Ossos da caixa torácica. Vamos ter uma aula ossos dos membros superiores e ossos dos membros inferiores. Acho que vai ser isso aí. Então, além dessa aula de introdução, teremos mais 6 aulas, totalizando uma playlist de 7 aulas somente para o sistema esquelético, o sistema ósseo. Aí você está pronto para a prova. Tá bom, gurizada? Não baixa a cabeça. Na vida nós temos duas coisas. Não gosto nem. Estou num momento meio emotivo. A gente tem momentos bons e momentos ruins na nossa vida. Sabe qual é o segredo da felicidade? É saber que tanto os momentos bons quanto os momentos ruins vão passar. E na nossa vida a gente não sabe o nosso destino. E às vezes a gente fica pensando no nosso passado. Quanto mais idade você tem, mais passado você terá. Olha que loucura. E aí Fernando Pessoa tem um poema muito bonito sobre isso. E eu vou deixar vocês com esse poema, que é o poema... Depois você pode ler ele na íntegra. Eu vou recitar para vocês uma partezinha dele, mas o poema é Na Noite Terrível. O poema é Na Noite Terrível. E eu vou recitar um pequeno trecho desse poema que toca o meu coração. E eu me abro com vocês aqui. São as escolhas da nossa vida. Já parou para pensar se eu, professor Samuel Cunha, não tivesse aberto um canal em 2015 aqui no YouTube, que eu sonhava em abrir lá desde 2009, mas só consegui abrir em 2015, pelas limitações tecnológicas e financeiras da época? O meu mundo seria muito diferente, a minha vida seria muito diferente. Eu teria tido outro rumo. Ou se eu tivesse escolhido fazer meteorologia, que eu cheguei a fazer meteorologia, mas desisti para entrar para biologia. Como seria eu, um meteorologista hoje? Então são sobre as escolhas, moçada. E a sua escolha que você tem que fazer. Então tem que pensar na tua vida. Pensa na tua vida. E como o seu eu criança, o seu eu do passado, olharia o seu eu do presente, adulto, agora. E a dúvida do Fernando Pessoa é a dúvida que eu compartilho com vocês. Então, o poema Na Noite Terrível. E o poema fala assim, uma parte dele, tá, pessoal? Uma parte, eu não decorei todo, mas uma parte eu levo para minha vida. Ó, quem escreverá a história do que podia ter sido? O irreparável do meu passado, esse é que é o cadáver. Se em certa altura de minha vida eu tivesse me voltado para a esquerda ao invés de para a direita, se em certas conversas eu tivesse dito as palavras que só hoje elaboro, ou se eu tivesse dito sim ao invés de não, ou não ao invés de sim, seria outro hoje, e talvez o universo inteiro seria insensivelmente levado a ser outro também.